Boa noite a todos. É com muita alegria que estamos iniciando o Evangelho Online do Centro Espírita Esperança e Fé. Eu sou a Tânia e hoje é dia 25 de julho. Já terminou julho, meu pessoal. Estamos indo já para o segundo mês do segundo semestre, né? E isso é a vida. Vamos caminhando. E para iniciarmos, eu quero compartilhar com vocês a nossa leitura da noite. A nossa leitura hoje é Princípios Redentores. Não se esqueça de que Deus é o tema central de nossos destinos. Deseje o bem dos outros, tanto quanto deseja o próprio bem. Concorde imediatamente com os adversários. Respeite a opinião dos vizinhos. Evite contendas desagradáveis. Empreste sem aguardar restituição. Dê seu concurso às boas obras com alegria. Não se preocupe com os caluniadores. Agradeça ao inimigo pelo valor que ele lhe atribui. Ajude as crianças, não desampare os velhos e doentes. Pense em você, por último, em qualquer jogo de benefícios. Desculpe sinceramente. Não critique a ninguém. Repare seus defeitos antes de corrigir os alheios. Use a fé e a prudência. Aprenda a semear, preparando boa ceifa. Não peça uvas ao espinheiro. Liberte-se do peso de excessivas convenções. Cultive a simplicidade. Fale o menos possível relativamente a você e a seus problemas. Estimule as qualidades nobres dos companheiros. Trabalhe no bem de todos. Valorize o tempo. Metodize o trabalho, fazendo que cada dia tenha suas obrigações. Não se aflige. Sirva a toda a gente sem prender-se. Seja alegre, justo e agradecido. Jamais imponha seus pontos de vista. Lembre-se que o mundo não foi feito apenas para você. As ciências sociais de hoje apresentam semelhantes princípios como novidades. Lembre-se que o mundo não foi feito apenas... De novo, né? Copiei de novo. As ciências sociais de hoje apresentam semelhantes princípios como novidades. No entanto, são antigos. Chegaram à Terra com Cristo há quase 20 séculos. Nós outros, porém, espíritos atrasados no entendimento, somos ainda tardios na aplicação. Livro Agenda Cristã, o espírito é André Luiz e a psicografia é do nosso querido Francisco Cândido Xavier. Um puxãozinho de orelha para nós, né? Uma lição aí de vida. Mas nós estamos aqui para estudarmos. E hoje, antes de iniciarmos o nosso estudo da noite, eu vou convidar a nossa irmã Consuelo, que irá fazer a oração inicial, e depois o nosso amigo Pérez irá fazer a leitura de um trecho do Evangelho. Boa noite, Consuelo, seja bem-vinda. Boa noite. Então, contando com a presença amiga dos nossos amigos espirituais, vamos iniciando, então, mais uma noite do nosso Evangelho. Pai nosso que estais nos céus, santificado, Senhor, seja o vosso nome.
Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como devemos perdoar os nossos devedores. E não nos deixes entregues às tentações, mas livra-nos de todo mal. E assim seja. Que assim seja. Muito obrigada, Consuelo. Agora eu vou chamar o nosso amigo Pérez. Deixa eu pegar aqui o Evangelho, né? Para ele poder fazer a leitura para nós. É do capítulo Amai o próximo como a si mesmo. Compartilhar. Certinho, Pérez? Tudo certo, Tânia. Uhum. Boa noite a todos. Boa Obrigado. Noite. Boa noite a todos. O mandamento maior: amar o próximo como a si mesmo. Fazer pelos outros o que quereríamos que os outros fizessem por nós. É a expressão mais completa da caridade, porque resume todos os deveres do homem para com o próximo. Não podemos encontrar guia mais seguro a tal respeito que tomar para padrão do que devemos fazer aos outros. Aquilo que nós desejamos, com que direito exigiríamos dos outros semelhantes melhor proceder, mais indulgência, mais benevolência e devotamento para conosco do que os que temos para com eles? A prática dessas máximas tende à destruição do egoísmo. Quando as adotarem para regras de conduta e para a base de suas instituições, os homens compreenderão a verdadeira fraternidade e farão entre eles reunir a paz e a justiça. Não mais haverá ódios, nem disenções, mas tão somente união, concórdia e benevolência mútua. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11. Amar o próximo como a si mesmo. Obrigada, Pérez, pela sua leitura. Por nada. Eu agora quero chamar o nosso amigo, eu falo assim que ele é um amigo do coração, um estudioso, o nosso querido amigo Adolfinho, que hoje está representando a USE Intermunicipal de Franca, e hoje nós estamos tendo a Semana Regional Espírita. O que é a Semana Regional Espírita? Os nossos amigos trocam até de cidade, alguns ficam na mesma cidade, mas no nosso caso, a nossa amiga Mara hoje foi para Batatais. Então, ela até me mandou um recadinho, estou indo para Batatais, Tânia. Então, e para nós tivemos a alegria de receber aqui o Adolfinho. E o tema dele é o melhor remédio, né, Adolfinho? E eu peguei essa parte lá do Evangelho e falei assim, aqui já tem um remedinho, mas vamos ver quais foram os remedinhos que o Adolfo vai nos trazer. Boa noite, Adolfinho. Boa noite, muita alegria, Tânia, demais amigos do Esperança e Fé. Para mim é sempre muita alegria, porque Esperança e Fé é minha casa do coração. Comecei a minha evangelização aí. E o seu pai ali também, a todo tempo, antes da pandemia, trabalhando conosco, então é uma alegria ter lá também o seu Adolfo, né, Adolfinho? E a gente vai. Bom, eu vou ver se eu consigo compartilhar aqui. Eu não uso muito. Não sou acostumado a usar muito isso aqui, não, mas tá legal aqui. Foi normal. Bom, na verdade, o título, né, Melhor Remédio, é só para chamar atenção mesmo, né? Mas é um dos temas que nós estamos desenvolvendo dentro da programação da Semana Regional. Aí, então, 52ª Semana Regional, não é? E o nosso tema está ligado com a força da fé. Tá?
O melhor remédio vai estar falando da força da fé. Eu já estou dando spoiler, né? Já estou falando qual que é o melhor remédio. Bom, na verdade, não é só a fé. Bom, mas deixa. Vocês conhecem essa imagem aqui, né? Ela é A linda. semelhança desse ator aqui, excelente ator, é do filme Pat Adams. Ele se vestia de palhaço e ia no setor lá do hospital, onde tinha os pacientes com câncer. Ele ia e alegrava seus pacientes. Gosto muito dessa imagem. Né? Aqui aquela perguntinha, né? Você já ouviu alguém falando assim, ó, eu não posso ajudar, ó, eu não tenho condição, ah, não tem dinheiro, ah, mas eu gostaria, ah, se eu pudesse. Esse gente assim, né? Tá a vaquinha no brejo, né? A vaca já foi pro brejo, aí, ah, eu gostaria de ajudar, mas não tem como. Vocês não conhecem gente assim, não, né? E qual é, afinal de contas, o melhor remédio indicado para as dores, as decepções e as vicissitudes da vida? Qual é o melhor remédio? Né? Bom, eu poderia colocar aqui uma lista dos remédios que eu tomo, né? Um é para tireoide, outro é para pressão. Né? Agora, aqui tem outros remédios, né? O Risotril, esse aqui eu vou lá na farmácia para comprar, viu? Diabonitol. Eles vendem a 300 ml. Deve ser bom, hein? Risotril. Um animal de estimação pode ser um remédio, né? Ou mesmo alegria. Alegria. Pode ser um remédio também. Pode. Mas qual é o melhor remédio? Então, é esse, gente. Ó. É qual o melhor remédio indicado para as dores, para as decepções e para as dificuldades, as vicissitudes da vida. Esse é o nosso tema, então. Tá bom? E para isso, nós vamos utilizar o significado do termo remédio. Afinal de contas, que bicho que é esse? Será que ele morde? Né? Então, o remédio ele é uma substância ou um recurso de que se usa para combater uma doença, uma dor ou uma patologia. Então, veja, é uma substância ou um recurso que se usa no combate a uma doença, a uma dor, ou as dores, né? Ou a uma patologia. O sentido figurado é o que serve para reduzir ou para abrandar os sofrimentos morais, né? E para abrandar também os males da vida. Eu não vou ficar assim, muito preocupado, aqui ó, no dicionário que eu peguei, aqui tem o endereço eletrônico, mas eu não vou ficar preocupado não, porque eu sei que está sendo gravado, depois é só dar uma pausa aqui e procurar esse endereço que vai encontrar. Mas é no dicionário esse conceito, então, tranquilo. Né? Então, substância ou recurso no combate à doença, dor ou patologia. Agora aqui, gente, as imagens são meramente ilustrativas. Tá? Não casem com as imagens, pelo amor de Deus. Eu só estou procurando utilizar de um recurso para facilitar para nós o entendimento. Né? Então, aqui, por exemplo, aqui nós temos a alma, né? Que é um ser único. Isso aqui é uma representação do que seria a alma. Está correto? Não, não está correto. Por quê? Porque a alma, gente, ela não é matéria. E essa representação aqui é material. Né? Mas aqui está representando a alma como sendo um princípio inteligente individualizado. Então, a alma é um ser único. Isso é Allan Kardec falando, tá, gente? A alma é um ser único. Depois nós vamos encontrar o espírito com E maiúsculo. Então, o que é o espírito com E maiúsculo? É a alma, que é o princípio inteligente individualizado, né? Mais o perispírito, que é o corpo fluídico. Né? Então, tá aqui, ó. A alma, o espírito, né? Mais o seu perispírito. Isso tudo aqui é o perispírito, ó. Tudo isso aqui, ó. Não é só essa representação do corpo humano, não. Isso tudo é o perispírito. Tá? Então, aqui nós temos um ser duplo, quando nós falamos em espírito com E maiúsculo, porque é o princípio inteligente individualizado, mais o seu corpo fluídico.
o seu corpo etéreo, tá? Que é o perispírito. E por último, aqui nós temos o ser humano, que é um ser triplo, porque é a alma, né? Porque como é encarnado, então vamos usar o termo alma, tá? Mas eu poderia falar espírito. Normalmente, espírito é aquele que não está preso a um corpo físico, tá? Então a gente fala espírito mais com E maiúsculo, quando a gente está falando dos espíritos que vivem o mundo espiritual. Aqui no caso a alma, né? Uma representação dela, o perispírito, que é tudo isso aqui em volta, né? E o corpo humano. Então, ser triplo. A alma, né? Ou melhor, o espírito, né? Que é a alma mais perispírito, com o corpo carnal. E isso tem a ver com o melhor remédio, né, Dolfim? Não rola não, Dolfim. Bom, aqui eu peguei alguns livros de Allan Kardec e fiz uma montagem, né, uma adaptação do conceito de perispírito, que é um conceito muito pouco estudado por nós, que é muito importante, né? Então, olha lá, ó. Isso tudo, gente, ó, a Gênese, tá? O Livro dos Espíritos, tá? E a gente encontra também na Revista Espírita, no livro que é o Espiritismo, tá? Então, quer dizer que essas informações aqui, mas eu estou usando o livro A Gênese e do Livro dos Espíritos, porque as pessoas falam que é o Pentateuco, mas na verdade a Revista Espírita também faz parte da codificação. Mas deixa esse assunto para um outro dia. Bom, então o perispírito é o corpo fluídico e transparente do espírito. Então vamos voltar lá, ó. Olha lá, ó. Corpo fluídico, ó, é um fluido. A água é um fluido. O ar é um fluido. Tá? Então é o corpo fluídico e transparente do espírito. O envoltório semimaterial que o reveste, como o perisperma que envolve as sementes vegetais. Aqui está o exemplo do perisperma, né? Que envolve as sementes vegetais. Então aqui tem a semente, um abacate, né? Que é como se fosse o espírito, né? A semente ou o germe. Depois em volta, que é a fruta propriamente dita, que é o que nós comemos, né? Então, no caso, é o perispírito. Ou o corpo fluídico do espírito. E, por último, a casca, que representa o quê? O corpo físico. Né? Então, o que mais? Perispírito é a substância vaporosa, vapor, invisível e impalpável, que envolve o espírito. Esse aqui é o principal, viu, gente? É o princípio intermediário entre a matéria e o espírito, por meio do qual, desse princípio, ele se manifesta. Então, o espírito, ele só manifesta na matéria através do seu intermediário, através do seu perispírito. Os fluidos que o compõem são etéreos. Também isso é importante. Ele não é composto de um único fluido, composto de fluidos. Está lá no livro A Gênese, viu? É expansível e irradia para o exterior e forma em torno do corpo uma espécie de atmosfera. Então, aqui, ó, irradia, ó, irradiando para fora do corpo. Ó. Isso aqui é como se fosse uma atmosfera. Tá? Então, o nosso perispírito irradiando fluidos. Por isso que aqui é só uma representação. Bom, muito bem. Então, agora nós vamos para a Revista Espírita, novembro de 1865. O artigo é o Espiritismo e a Cólera. Nesse artigo, nós vamos encontrar a seguinte informação. Abre aspas. Certamente seria absurdo crer que a fé espírita seja um atestado de garantia contra a cólera. Bom, o que é cólera mesmo? É uma infecção intestinal causada por uma bactéria. O Covid é causado por um vírus, né? A cólera por uma bactéria, uma infecção do intestino, e que é transmitida pela ingestão de água ou comida contaminada. Tá? Então, o que o texto está dizendo? Que só a fé espírita não é um atestado de garantia contra a cólera. Em outras palavras,
que a gente, além da fé espírita, a gente também precisa do medicamento, porque a ciência oferece no tratamento da cólera. Olha lá, aí continua o texto. Mas, como está cientificamente reconhecido, o medo enfraquecendo ao mesmo tempo o moral e o físico, torna mais impressionável e mais suscetível de ser atingido pelas moléstias contagiosas. Então, veja, primeiro, que não basta só a fé no tratamento da cólera. O Covid também. Não basta só a nossa fé. A oração, o passe, não basta. Né? E o medo, por incrível que pareça, ele mata mais as pessoas do que a própria cólera ou o Covid-19. Olha só o medo. Né? Isso já foi comprovado cientificamente no século XIX. Né? Que coisa, né? Que coisa. Na mesma revista espírita, tá? Se os espíritas desprezarem as medidas sanitárias que podem preservá-los, seria um verdadeiro suicídio. Então, nós temos que atender às medidas sanitárias. Agora, estou falando do Covid, né? Olha lá, consideram como um dever velar pela saúde do corpo. Quem? Nós, espíritas. Porque a saúde é necessária à realização dos deveres sociais. Se buscam prolongar a vida corporal, se nós buscamos prolongar a nossa vida, não é por apego à terra, né? Mas para ter mais tempo para progredir, para melhorar-se e depurar-se, e despojar-se do homem velho e adquirir maior soma de méritos para a vida espiritual. Que coisa linda, não é? Então está falando que nós consideramos que é um dever cuidar da saúde do corpo físico. Então, para nós, ainda temos que continuar usando máscara, por exemplo. Né? Agora, em casos semelhantes da cólera. Um caso semelhante ao Covid-19, não é? Que a causa é um vírus. Da cólera é uma bactéria. Agora, em casos semelhantes, o medo é pior que o mal. Quer dizer, o medo é pior que a Covid. Né? Infelizmente, o sangue frio não se impõe. Quer dizer, a gente fica abalado. Né? Mas vós, espíritas, não necessitais de conselhos sobre esse ponto, pois encarais a morte sem receio e com a calma dada pela fé. Esse é o doutor Demer, é o mesmo artigo, né? É o médico falando. Estão falando que nós, espíritas, nós já sabemos que a morte ela não existe. Né? O que morre é só a matéria, mas que nós continuamos vivos. E que, por isso, se tivermos acometidos pela Covid-19 ou ente querido, nós vamos utilizar do quê? Da calma dada pela fé espírita. Né? Alors, a confiança em si e em Deus é o quê? O primeiro elemento da saúde. Então, o que nós temos que ter? Confiança em nós mesmos, confiança no nosso Pai, confiança na medicina. Né? Alors, em semelhantes casos, que é no caso do Covid-19, por exemplo, a fé séria no futuro, fé no futuro, tal qual só o Espiritismo pode dar, proporciona uma força moral que ela própria, um poderoso remédio. Tá? Esse aqui é um artigo da Revista Espírita de julho de 67, epidemia na Ilha Maurício. Então está falando o quê? Que a fé no futuro é o quê? É remédio. Remédio. Viu? A esperança, remédio. Né? O magnetismo nos dá a conhecer o poder da ação fluídica. E o espiritismo nos revela outra força na mediunidade curadora e na influência da prece. Bom, gente, aqui, lá esse trecho eu peguei do Evangelho, segundo o Espiritismo, mas Allan Kardec desenvolve isso um pouco melhor no capítulo 14 do livro A Gênese, que é o texto sobre os fluidos. Né? E nesse texto, ele vai falar o quê? O mesmerismo, que Mesmer chamava de magnetismo animal, né?
mas é um termo, magnetismo, que não é muito apropriado. Então, nós vamos falar em mesmerismo. Aqui está um exemplo do mesmerismo. Ó. É uma pessoa, um terapeuta da imposição das mãos. Então, ele está fazendo o quê? Uma terapia, não é? Ele está doando do seu fluido, ou dos seus fluidos, uma enferma. No século XIX, muitos médicos tratavam os seus pacientes utilizando dessa técnica da imposição das mãos. Só que isso, gente, é anterior à codificação espírita. Então, nesse caso de mesmerismo ou fluidoterapia animal, a pessoa, o terapeuta, ele não considera o elemento espiritual. Tá? Então, aqui é uma pessoa emitindo dos seus fluidos, ela pensando no bem, pensando na cura do enfermo, não é? Então, ele vai doar os seus fluidos, que são os fluidos dele. Ó. Agora, na mediunidade curadora, aqui é o médium, aqui o enfermo. E aqui ao lado, ó, são os espíritos. Eu não sei se vocês conseguem visualizar os espíritos. Então, aqui é uma fluidoterapia mista. Por que mista? Porque tem os fluidos do médium, que a potência é pequena, e tem o quê? O fluido ou os fluidos dos espíritos superiores, né? Que potencializam os fluidos do médium. Né? Isso tanto no passe, como também numa cirurgia espiritual. O passe é uma terapia mais simples, né? Que participam os encarnados, no caso médium, e os desencarnados. Agora, na mediunidade curadora, tem um errinho aqui de digitação, na mediunidade curadora, tem que ter um médium que tenha fluidos, né? Ou uma predisposição orgânica especial, que em poucos minutos consegue substituir uma célula comprometida, doente, por uma célula saudável. E numa cirurgia é possível, por exemplo, curar um câncer. Né? Então, aqui nós temos a fluidoterapia espiritual, que é quando os espíritos tratam de nós, do enfermo. Tá? Aqui não tem o médium, então ele está usando o seu perispírito para poder tratar do enfermo. Como não tem médium, gente, não é comunicação, entendeu? Não é mediunidade. Mas ele está usando do seu fluido perispirítico para tratar do encarnado. Aqui é um tratamento espiritual, uma fluidoterapia espiritual, mas não tem nada de mediunidade. Aqui, nessa ação aqui, também não tem nada de espiritismo, é uma pessoa utilizando os seus fluidos para curar o enfermo. E nesse terceiro caso, é a fluidoterapia mista, né? Que tem o médium mais os espíritos. No caso do passe, que tem no centro, após as palestras, é fluidoterapia mista. E no caso lá do IMA, por exemplo, onde trabalha o nosso amigo João Berbel, médium, lá é mediunidade curadora. Bom, a outra coisa, Livro dos Espíritos, item 399. Olha lá, o próprio Espírito escolhe as provas que deseja submeter-se. Isso é importante, gente. Porque nós é que escolhemos as dores, as vicissitudes da vida, né? As patologias. Nós é que escolhemos. Tá? Tá lá, o Livro dos Espíritos, item 399. Pode conferir. Então, Deus não impõe para nós nenhum sofrimento. Tá? Isso é importante. E outra coisa também, lá no Evangelho, eu tive esse cuidado, essas informações mais importantes, de utilizar essas obras que são reconhecidas como as principais obras de Kardec, né? Que é o chamado Pentateuco. Então, aqui, olha o que está no Evangelho. Se Deus não houvesse querido que os sofrimentos corporais, se dissipassem ou abrandassem, em certos casos, não houvera posto ao nosso alcance meios de cura. Então, gente, se Deus colocou para nós meios de cura do sofrimento corporal, é porque nós temos que utilizar, sim, nós espíritas. Está no Evangelho isso. Né? Então, eu não estou trazendo nenhuma polêmica. Está lá no Evangelho. Então, a gente pode, sim, fazer cirurgia espiritual, tratamento espiritual, né?
Tá? O que mais? Agora, aqui é a parte que eu mais gosto. Então, aqui está lá no livro A Gênese, capítulo 14. É uma representação, tá, gente? Não case com a representação. Mas os fluidos, aqui está o perispírito, ó. Ele é constituído de fluidos. Ele é um fluido, não é? Então, os fluidos são o veículo do pensamento. Quem pensa? A alma, né? É o ser pensante, o espírito, tá? Então, olha lá, os fluidos são o veículo do pensamento. Mas quem pensa é a alma, né? Olha lá, o pensamento atua sobre os fluidos. O pensamento atua sobre os fluidos. Perispírito, né? Modificando suas propriedades. O pensamento, que é da alma, modifica as propriedades do perispírito, né? Os fluidos nos trazem o pensamento, como o ar nos traz o som. Há nesses fluidos, esse parágrafo é o mais importante, há nesses fluidos ondas e raios de pensamento. As ondas de pensamento se cruzam com os raios fluídicos, sem se confundirem. É o mesmo que jogar óleo de cozinha na água. Eles não se confundem. Tá? Então, o fluido é o veículo do pensamento. Então, veja, essa moça aqui, né, Allan Kardec chama isso de criação fluídica. Então, essa moça aqui, na verdade, isso aqui é o corpo dela, não é? Então, ó, essa moça aqui, ó, ela está pensando numa casa, não é? Num sítio. Verde, né, muito bonito, está chovendo. Então, tudo que ele está pensando quem está pensando é a alma, né? Essa mulher aqui. Agora, o que, que o fluido faz? Hã? Ele nos traz o pensamento. Então, ele cria essa imagem aqui, ó. Ele cria essa cena. Então, ela pensa ela andando lá, passeando, não é? Ela pensa se agora não está chovendo mais, parou a chuva, não é? Aí, digamos que é uma época de jabuticaba. Ela pensa o pé carregado de jabuticaba, ela indo no pé, pegando a fruta, né? Saboreando aquela fruta. Então, veja, toda essa cena aqui, ó, é um vídeo. Allan Kardec chama de fotografia do pensamento. É um vídeo. Agora, isso aqui, gente, é uma representação do pensamento. E quem pensa é a alma. Então, o perispírito, ele não é memória. Memória está aqui. Se a alma deixar de pensar nessa cena, vai apagar esse vídeo. Mas enquanto ela estiver pensando, vai continuar, vai permanecer o vídeo. Aqui uma outra cena. Esse texto aqui, nós vamos encontrar lá esse exemplo, lá no livro A Gênese. Criando imagens fluídicas, o pensamento se reflete no envoltório perispirítico. Então, criando imagens fluídicas, quem que cria imagem fluídica? O pensamento, que é atributo do espírito. Aonde que o pensamento reflete? O perispírito. Como no espelho. Toma nele corpo e, de certo modo, fotografa. Olha o exemplo que Allan Kardec deixa. Ó. Tem um homem, por exemplo, a ideia de matar outro. Olha lá, a ideia de matar outro. Né? Embora o corpo material se conserve impassível, seu corpo fluídico é posto em ação pelo pensamento e reproduz todos os matizes. Quer dizer, executa fluidificamente o gesto. Ele mata fluidificamente o outro. Né? E aí o que acontece? Quando o espírito se aproxima desse rapaz, ele sabe o que ele está pensando. Né? Vamos voltar para o Evangelho. Do mesmo modo que as doenças resultam das imperfeições físicas, que tornam o corpo acessível às influências perniciosas exteriores, a obsessão é sempre o resultado de uma imperfeição moral. A obsessão é sempre resultado de uma imperfeição moral do enfermo, que dá acesso a um espírito mau. As causas físicas te opõem forças físicas. Há uma causa moral, um remédio tem que ser moral. Né? Então, isso tudo, gente, eu estou controlando o horário aqui, porque muita coisa boa.
Então, olha lá, sabe-se, livro dos médiuns agora, tá? Livro dos médiuns. Sabe-se que papel capital desempenha a vontade em todos os fenômenos do mesmerismo ou do magnetismo. A vontade. Lembra, eu estava falando de pensamento agora há pouco, não estava? Agora estou falando de vontade. Vontade, pensamento, são atributos do espírito, ser pensante. A vontade não é um ser, uma substância qualquer. Não é sequer uma propriedade da matéria mais etérea que exista. Viu? Ela não é propriedade da matéria. Ela é atributo do espírito, do ser pensante. Então, com o auxílio dessa alavanca da vontade, ele, espírito, atua sobre a matéria elementar, sobre o perispírito. E, por uma ação consecutiva, reage sobre seus compostos, cujas propriedades íntimas vêm, assim, a ficar transformadas. Poxa, Adolfo, o tempo está acabando. E do remédio? O que você está falando até agora? Né? Olha, tanto quanto do espírito errante, a vontade é igualmente atributo do encarnado. Daí o poder do magnetizador, do terapeuta de imposição de mãos, poder que se sabe estar na razão direta da força da vontade. Então, lembra aquele que ele empregava as mãos para curar uma pessoa e curava uma pessoa? Por quê? Pela força da sua vontade. Podendo o encarnado atuar sobre a matéria elementar. Então, o encarnado atua sobre o perispírito. Então, quando nós estamos aplicando o passe, nós estamos o quê? Irradiando dos nossos fluidos, do nosso perispírito, para o perispírito do enfermo. Né? Pode, do mesmo modo, mudar-lhes as propriedades, dentro de certos limites. Assim se explica a faculdade de cura pelo contato e imposição das mãos. Aqui, no caso, o mesmerismo, né, também conhecido como magnetismo animal. Aqui eu também posso citar o reiki, que são práticas que não consideram o elemento espiritual. Né? Mudança das propriedades da água. Quer dizer, através do passe, a gente vai fluidificar a água, vai mudar as propriedades da água, vai transformar aquela água em remédio. Né? Isso de acordo com a nossa vontade, né? Aplicando um passe na água. Então, o espírito atuante é o do magnetizador, de quem está aplicando o passe. Quase sempre assistido por um espírito bom. Ele opera uma transmutação por meio do fluido magnético. O que é uma transmutação? Ele transmite fluidos. Tá? É a substância que mais se aproxima da matéria cósmica. Esses fluidos que nós transmitimos. É chamado fluido magnético. Então, ele é o que mais se aproxima do fluido cósmico universal. Então, se ele pode operar uma modificação nas propriedades da água, ele também pode produzir um fenômeno parecido com os fluidos do corpo humano. Por isso que tem a mediunidade curadora. Por isso que uma cirurgia cura-se um câncer. A pessoa tem os exames que mostram o tumor, em menos de 5 minutos faz a cirurgia, depois faz um novo exame, aquele tumor não existe mais. Foi retirado. Né? É dessa maneira. Tá. Mas eu estou falando isso tudo para mostrar o quê? Revista Espírita, setembro de 65. A prece, que é um pensamento, a prece, que é atributo do Espírito, quando fervorosa, ardente, feita com fé, produz o efeito de uma magnetização. Produz o efeito de uma ação fluídica. Então está aqui, ó, essa senhora orando para esse enfermo, não é? Então está fazendo o quê? É uma ação fluídica, ó. Está saindo o quê? Fluidos do perispírito dela, que está levando à vontade. Aqui o perispírito, ele não se mistura com o pensamento dela. E ele leva essa mensagem para ele. Mensagem do quê? De amor, de desejo de cura, não é? E aí, ó, ela vai dirigindo para o doente, é como se fosse o efeito de uma ducha, uma prece. É como se fosse uma ducha, né? Ela está transmitindo para ele.
Então, essa ducha, ela pode substituir células comprometidas por células boas. Isso pode acontecer. Então, se é possível a cura pela imposição das mãos, né? Mesmerismo, reiki, imagine com uma prece ou com um passe. Porque tanto na prece como no passe, nós pedimos o concurso dos espíritos bons. E eles potencializam o nosso fluido. Olha lá, ó. O fluido é o veículo do pensamento. Já falamos sobre isso. Recebe da nossa vontade uma impulsão, uma força, um estímulo, dirigindo, pois, o pensamento para um ser qualquer, para quem a gente está orando, né? Um ser qualquer, na Terra ou no espaço, de encarnado para desencarnado, desencarnado para encarnado. Uma corrente fluídica se estabelece entre um e outro, transmitindo de um ao outro o pensamento. Quem é que transmite o pensamento? É o fluido. O fluido é matéria, lembra? Ele não se mistura com o pensamento. E o enfermo vai receber tanto esse fluido, que é bom, né, como o pensamento, né, que também é bom. Então, para concluir, gente, a prece é o mais poderoso suporte moral. É o melhor remédio. Claro que é uma prece onde a gente tem que ter fé, tem que ser uma prece ardente. É uma prece onde o mais importante não é o que eu falo, não é? O mais importante é o sentimento. Então, não é prece bonita que vale. O que vale é sentimento, né? Então, quando parte do coração e não dos lábios, e que se apoia numa fé viva. Então, a prece com fé, né? E no ardente desejo de fazer o bem. Atrai a salutar inspiração dos espíritos bons, né? E aí a gente vai obter deles força, o enfermo, no caso, para resistir aos mais maus pensamentos, né? Porque nós vimos, gente, os maus pensamentos, eles também causam enfermidades, né? Então, nesse caso, eles fazem, não é afastar de nós o mal, é desviar de nós os maus pensamentos, né? Lembrando sempre que não adianta as pessoas orarem para o enfermo. Ele tem que ter vontade de se curar, né? Então, assim eu termino a minha exposição. Não sei se tem algum minutinho aí, caso vocês queiram fazer alguma pergunta. Alguém quer fazer alguma pergunta para o Adolfinho? Porque foi maravilhoso, Adolfinho, foi uma verdadeira aula. O senhor Adalto estava ali, ó, fisgando tudo, ele, a Consuelo, que eu estava aqui. Então, a gente estava ali saboreando esses conhecimentos. E quanto mais a gente estuda, mais a gente vai ficando apaixonado. Carla, quer fazer alguma pergunta? Pérez, Airaides, Rosalvo. Não precisa ter vergonha, não. Ellen? A Carla é aquela. Seja bem-vinda. Abre o som, Carla. Está fechado o seu som, minha amiga. Olá, boa noite. Boa noite. Boa noite. Eu só apareci para agradecer aqui, que foi muito boa essas explicações. É muito bom a gente rever alguns conceitos, né? Que de repente a gente, né, vai passando o tempo, a gente vai deixando de lado. É muito bom isso. A gente vê como que é, né, a força do nosso pensamento, como a gente pensar positivo, quanto a gente emitir, emanar preces e pensamentos para o nosso próximo pode fazer bem, né? O quanto a gente pode curar, né, pelo simples fato do nosso bom pensamento. Ai, que bom. Obrigada, Carla. Foi muito boa a sua participação, minha amiga. Então, alguém mais quer expor a sua ou pergunta ou um comentário? Ah, Adolfinho, ó,
Eu falei, você é um bom professor, meu amigo. Tá todo mundo com vergonha de fazer pergunta, a cara brava assim, ó. Ai, ai, porque essa questão do pensamento, ela é muito profunda, né? A Carla ali falou a questão dos bons pensamentos, né? O pensamento move montanhas, né? Mas foi muito bem explicadinho, Adolfo, ficou muito bom. Agradecemos muito a você, que a espiritualidade amiga possa estar sempre te envolvendo com esses fluidos de ensinamentos, essa coisa gostosa que você tem de passar o conhecimento do nosso querido codificador, né, de Jesus. Então, a nossa gratidão. Que o senhor José Marques Garcia também o abençoe nesse seu trabalho, meu amigo. Porque eu bem sei que não só aqui, como também lá no Luz e Amor, você com seus grupos de estudos vai nos trazendo a luz, porque o conhecimento é uma luz, né? Então, agradecemos muito, viu, Adolfinho? Nossa gratidão. Muito obrigada, meu amigo. Eu que agradeço a vocês e a Uzi pela oportunidade. Então, tá bom. Muito obrigada. Meus amigos, já estamos chegando ao final desse nosso estudo, do nosso encontro desta noite. Quero convidá-los para a próxima semana. A próxima semana nós teremos um estudo que vai ser todas as segundas-feiras, todas as primeiras segundas-feiras do mês. Então, de agosto até dezembro, a Valdete vai estar aqui conosco, estudando Paulo Estevam. É imperdível, não é, Adolfinho? É um estudo maravilhoso. Quem já leu o livro vai se encantar ainda mais. Quem não leu vai se apaixonar, porque a Valdete é igualzinho a Adolfo também, aquela paixão pelo que faz e nos envolve com os seus ensinamentos. Eu que vou conseguir os exemplos dela, ao contrário. Você foi aluno dela, né, Adolfinho? Você foi aluno dela na evangelização, não foi? Isso. É a nossa eterna evangelizadora, né? Então, fica aqui para os nossos amigos que estão aqui na nossa sala, para os que nos irão assistir, o convite, então, para, na próxima segunda-feira, 1º de agosto, a Valdete vai estar conosco, trazendo para nós o livro Paulo Estevam. E ali é um estudo apaixonante. Meus amigos, agora vamos para os nossos momentos finais. Quero agradecer a todos vocês, porque sem vocês nós não estaríamos aqui, né? Então, é aquela troca de energia boa, que mesmo virtual, os nossos lares também recebem essa energia de paz, de luz, de amor. Então, como nós vimos com a Adolfinho, o pensamento é tudo. Então, o Evangelho no lar, o Evangelho online no lar, ele faz tudo isso para nós, traz os fluidos benéficos para o nosso lar. Então, enquanto o Adolfo está preparando para a nossa oração final, vamos agradecer a Jesus, vamos mentalizar o nosso querido Mestre Jesus, adentrando aos nossos lares, visitando a cada um de nós que aqui estamos, os nossos entes queridos, os nossos amigos que estão nos hospitais, nos presídios, os que perambulam pelas ruas, que todos possam ser abençoados. Ampare, Jesus querido. Que a nossa Mãe, Maria Santíssima, também possa levar aos corações sofredores a paz, a calma, o amor. E que a equipe também, do Sr. José Marques Garcia,
Abençoe a cada um de vocês. Abençoe também os lares, nos dando condições de continuarmos o nosso trabalho de divulgação do Evangelho do nosso querido Mestre Jesus. Abençoe os nossos lares, fluidifique as nossas águas com o medicamento que cada um está necessitando. Seu Adalto? Sim. Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz. Onde haja ódio, que eu semeie amor. Perdão, onde haja injúria. Fé, onde haja dúvida. Verdade, onde haja mentira. Esperança, onde haja desespero. Luz, onde haja trevas. União, onde haja discórdia. Alegria, onde haja tristeza. Ó Divino Mestre, permiti que eu não procure tanto ser consolado quanto consolar, compreendido que compreender, amado que amar, porque é dando que receberás, perdoando que somos perdoados e morrendo que nascemos para a vida eterna. Que assim seja, que a paz do nosso Mestre Jesus esteja sempre em nossos corações. Que assim seja e muito obrigada. Obrigada a todos vocês. Um beijo no coração e até a próxima. Fiquem com Deus, meus amigos. Muito obrigada pela participação de hoje. Até a próxima semana.